chegou a hora! Grande momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos à segunda edição do troféu Agendinha de Ouro, nosso troféu Lacrate, troféu que premia todas as principais lacrações que aconteceram no ano de 2023. Vamos aos indicados. Brincadeira, eu só falei isso porque eu tava no embalo, eu precisava falar isso. Nós tivemos aqui, galera, nesse ano de 2023, 63 críticas, resenhas, né, de filmes e séries. E, obviamente, uma boa parte delas teve lacrate. Algumas um simples pedágio, outras grandes lacrações que impossível de passar despercebidas. O critério do vídeo de hoje, galera, o critério da premiação Agendinha de Ouro é basicamente as lacrações que incomodaram, que atrapalharam e que ficaram muito claras que o grande objetivo era passar a agendinha. Por isso que nós temos a Agendinha de Ouro, beleza? Então, ó, antes de começar esta segunda edição, eu quero falar uma simples frase que eu já falei em alguns vídeos, mas é sempre importante lembrá-los. Abre aspas. De todas as artes, a mais importante é o cinema Vladimir Lenin. É isso aí, galera. Vamos para mais uma premiação da Lacrate. Tem gente que fala que eu e o Gabriel só falamos de lacração. Tem gente que fala que lacração não existe. Tem gente que fala e tem gente que é o equilíbrio. tá no meio termo, né? E tem gente né? que aqui, ó, eu vou aproveitar que eu tô aqui de terno. Ele faz assim, ó. Ele assiste. Eu sou tão virtuoso. Ele assiste e comenta fazendo o passinho do Michael Jackson. Ele tem uns extremos ali e tem uns extremos aqui. Eu não fico em nenhuma dessas. Eu sou a balança aqui. Mantém a virtude acima de qualquer patamar. Eu sei quando existe exagero, eu sei quando tem lacração, então eu deixo os extremos brigarem. Mas aí você dá uma pesquisadinha, nunca critica nada da Lacrate. Só o Nerdola, né? A gente conhece muito bem, mas como o canal é nosso aqui, e agradecendo muito a audiência, que tá aumentando, né? Graças a vocês, a turminha cheirosa tá começando a se incomodar. Eu fico imaginando os grupinhos secretos que temos por aí, o quanto de gente deve postar um link de um vídeo nosso e fazer assim, ó, olha isso. E aí depois vai pro Twitter. E marca com a minutagem. E depois vai pro Twitter. Tem uma decupagem. Pra quem não sabe o que é decupagem, o cara que marca a minutagem exata. Não, vamos cortar isso aqui, essa parte deles, que aí eles vão perder seguidor. Mas só tá aumentando a linhagem. A linhagem é praticamente um Saiyajin. Quanto mais bate, mais cresce. E a despiora continua. Bom, então vamos lá, galera. Primeiro se inscreve no canal, dá um CCC, seja membro da Linhagem, vá na loja da Linhagem. Todas as camisas que usamos estão disponíveis na loja da linhagem.com. Pague com Pix e ganhe 3% de desconto. Bom, é claro que eu novamente preciso desejar um Feliz Natal a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Que Deus abençoe muito o lar de todos, que 2024 venha repleto de muita saúde, que vocês possam desfrutar esse dia em família, com as pessoas que vocês amam, porque afinal hoje é o Natal e aqui está o grande presente da Linhagem Geek. Ontem lançamos o troféu Flopinho de Ouro e antes de ontem o Oscar da Linhagem. E agora a Agendinha de Ouro e marquem no dia 27 os melhores de Milton Militante e no dia 28 os piores de Milton Militante. Dia 31 tem um vídeo especial, eu vou falar porque esse daí é muito especial, que vai ser lançado aqui. Como vocês já devem saber, estamos de férias, estamos lançando um vídeo por dia, vídeos especiais. E esse aqui não deixa de ser um vídeo especial, porque afinal a galera gosta deste tema. E é importante terem canais que abordam este tema, beleza? Quero dar um Feliz Natal aí pra vocês, pra todos os inscritos. Muito obrigado pela força que vocês deram quando a gente precisou. Vocês sabem muito bem do que eu tô falando.
E quero agradecer demais a audiência, sem vocês nada disso seria possível. Por isso que a gente tá fazendo o troféu Lacrate, que eu sei que vocês gostam, no Natal, pra vocês se divertirem, pra ter entretenimento, porque é isso que a gente se dispõe a fazer. Não só trazer notícias, mas também divertir. Muita gente... É que assim, tem alguns gatos pingados novos que não conhece o canal, vê um vídeo e acha que sabe. Mas quem sabe, quem conhece o canal, são vocês que frequentam e sabe da nossa índole, sabe do nosso jeito de passar a comunicação e sabe das nossas piadinhas, nossas piadas internas. Então, um Feliz Natal para todos vocês, que Deus abençoe muito, com muita saúde e... vamos ao troféu Lacrate. Então vamos lá, já quero pedir pra vocês colocarem o ranking de vocês, tá? Esse do é bom, 10º até o 1º em lacração, porque a lacração, ela existe, tá? Ela está aí. E na 10ª colocação, nós temos Pequena Sereia. Data de lançamento 25 de maio, orçamento 297 milhões, bilheteria 570 milhões, agregadores, a audiência deu 94% na Rotten Tomatoes, os críticos 67% e no IMDb 7,2%. Vocês vão reparar, galera, que tem filmes com boas avaliações aqui, tá? Boas avaliações, apesar da Lacrate. Tá? Mas não é todo mundo que tem o olhinho treinado. Não é todo mundo, tá? E como a gente percebe isso porque a gente estuda e porque a gente vê o que está acontecendo na cultura pop, porque sim, vivemos uma guerra cultural, a gente traz a nossa versão, o nosso olhar e a nossa percepção. Beleza? Vamos falar então dos pontos de Lacrate de Pequena Sereia. Esse filme vem numa ótima data, que um monte de cheiroso tá aqui saracuteando no canal, porque a gente vai detalhar o porquê que existe a Lacrate desses filmes. Primeiro, a personagem original. Isso não dispensa qualquer comentário. Por que você faria isso? Por que você trocaria a etnia de uma personagem principal de uma obra já consolidada? Você vai arriscar uma discussão, você vai arriscar perder bilheteria por quá? Então eu deixo pro militantezinho responder essa. Primeiro a gente tem a mudança de etnia de todas as irmãs. E da Ariel, obviamente. E da Ariel, obviamente. O Eric, que é o príncipe, ele é adotado dessa vez. Ele não vem de uma família de sangue real. Isso. Ele é adotado e quem adota ele é uma mãe negra, tá? Então você já tem aí outro espectro do identitarismo aplicado em uma correção, em uma adaptação da obra. E a mãe não existe, tá? No original. Não existe. Essa mãe ele é filho de mãe e pai. Sim. De uma linhagem real. Nesse aqui ele é adotado. Tanto é que ele não quer ser rei. Exatamente. Então você tem aí uma quebra do quê? Da monarquia, né? É, uma quebra da monarquia. Um príncipe que não quer ser príncipe, um rei que não quer ser rei. Isso. É aquele plot que vocês sabem de onde vem. E aí tem aquela questão da Ariel, que precisa do contato humano. Ela precisa do contato humano através de uma magia da Úrsula. Ela esquece que ela tem que dar um beijo no Eric. Isso faz parte do romance principal, galera. É. A história é isso. Só que você vai tirando algumas coisas e aí você vai elencando essas coisas. Você imagina, você chega num cartaz do PSOL, pô. Não precisa pensar muito. E aí no clássico, a Ariel, sabendo que precisa de um beijo, tem mais energia, mais... E aqui a gente tem uma coisa que eu falei na crítica. É um romance pedindo desculpa por ser romance. É, exatamente. Não quero, a original é um romance, gente, pelo amor de Deus. Mas aqui é um romance, mas não querendo ser romance, que no final fica até triste. E também pra completar, um outro ponto de Lacrate muito evidente. No clássico, quem mata a bruxa é o Eric, né? É o príncipe encantado. Aqui quem mata a bruxa é a Ariel. Então nós temos também aí uma mudancinha, né? Que pra atender as cartilhas, as agendas, que nós sabemos que um dos pontos da agenda é o alavanque da personagem feminina e a destruição do personagem masculino, a inferiorização do homem, a emasculação do homem. Então aqui a gente teve adaptaçõezinhas para favorecer a Lacrate, por isso que Pequena Sereia está na 10ª colocação. Vamos para a 9ª colocação, Indiana Jones e a Relíquia da Lacrate. 2 filmes da Disney, hein? Não são só 2. Data de lançamento...
lançamento, data de lançamento, 30 de junho. Orçamento, 295 milhões. Bilheteria, 375 milhões. Deu um flopado aqui. Indiana Jones na Rotten Tomatoes, os críticos deram no 69 e a audiência deu 88%. No IMDb, 6.6. Diretor, James Mangold. Elenco, Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen. Aqui, galera, a gente tem assim, é uma única coisa, a destruição do personagem clássico Indiana Jones. Ele não é o herói, porque o Indiana Jones clássico, ele é o herói, pô. Ele que tá ali pra salvar o dia, foi construído dessa forma. Aqui foi construído pra tirar o título de herói do Indiana Jones. Então ele é humilhado, a questão da idade, toma soco na cara, tudo acontece. E ainda tem a crítica do capitalismo, né? Eu não roubei. Você roubou, isso é capitalismo. Nossa, que lacradinha triste. Tava no trailer, né? E assim, obviamente o filme, ele é muito evidente que a Helena Shaw rouba total o protagonismo. Lembrando que o Indiana Jones, ele é salvo pela Helena Shaw nesse filme, e a Helena Shaw, ela meio que praticamente absorve todas as habilidades do Indiana Jones, e quando a gente vai no cinema assistir Indiana Jones, nós queremos ver Indiana Jones e não Helena Shaw. Antes de falar a 8ª colocação, deixa eu colocar meu óculos que eu esqueci completamente, por isso que eu estava sentindo uma pequena dificuldade na leitura. Pera aí. 4K. Vamos lá, galera. Na 8ª colocação, Invasão Secreta. Novamente, Disney/Marvel. Data de lançamento, 21 de junho. Orçamento, 212 milhões de dólares. Nos agregadores, 53% dos críticos na Rotten Tomatoes e 47% da audiência. Lembrando que o último episódio tem uma avaliação da audiência de 7%. O André vai explicar por quê. A gente vê um padrão, tá? Se você é novo aqui no canal, se você tá percebendo essas coisas, a gente vê um padrão. Você consegue relacionar muito já esse aqui, Invasão Secreta, com Indiana Jones. E com a Pequena Sereia também. E com a Pequena Sereia. O que acontece com o Nick Fury, que é o grande chamariz dessa série, que é o Samuel Jackson? Ele vira um idiota. Ele é um idiota, ele não resolve nada. É um velho que vai embora depois. E aí a gente tem toda a questão dos Skrulls explicados, a guerra, tentando tomar a Terra, e o enaltecimento de uma personagem Gaia que ninguém liga. E que vira Super Skrull. E ela vira o 5 em 1, né? Todos os Vingadores, ela tem o DNA de todos os Vingadores. De todos os personagens. Não tem mais como fazer Vingadores, só coloca a Gaia, pô. Então, assim, é um final horroroso. A série até tava interessante, mas nos 2 últimos episódios, principalmente no último, horroroso e Disney lacrate. Não, galera, pra vocês terem uma noção, o Super Skrull é um dos principais vilões da Marvel, dos vilões mais fortes. E logo depois que a Gaia assumiu a alcunha, ela dá um pau no Gravik, e aí em todos os portais no dia seguinte, Marvel tem a sua heroína mais super poderosa do CM, justamente pra os portais cheirosos e lacrates vibrarem de alegria. Podre, lacrate altíssima, e, como o André falou, nestes 3 filmes em sequência, 3 filmes da Disney, 3 filmes que empoderam personagens femininas e jogam lá embaixo personagens masculinos. Será que é coincidência? Eu vou deixar pra vocês. Vamos então para a 7ª colocação, galera. 7ª colocação, Besouro Azul, da Warner DC. Data de lançamento, 17 de agosto. Orçamento, 104 milhões. Bilheteria, 129 milhões. Mais um flop. Agregadores, Rotten Tomatoes, 78% dos críticos e 91% da audiência. IMDb, nota 6. Eu quero que vocês reparem que o Rotten Tomatoes e o IMDb, eles têm uma discrepância que dá pra gente entender algumas coisas, porque se a avaliação da Rotten Tomatoes tá com 78%, levou até selo refresh, o IMDb nota 6. Só que o IMDb pega a nota de tudo. Dá pra gente tentar, né? Diretor, Henrique Miguel Souto, e no elenco nós temos Xolo Mariduenha e Bruna Marquezine. Lacrate. Vamos para Lacrate?
a famosa latinidade e o Batman fascista. Eu descobri esse termo chamado latinidade, né? Que eu não sabia que existia essa palavra. Mas aqui a gente tem várias críticas. Quando a gente fala de lacrate, não é só o personagem, não é só a mudança de etnia, não é só a mudança... Você sempre vê uma pontuação no roteiro, porque eles não querem deixar a lacrate subjetiva, eles querem falar assim, não, é isso mesmo. Porque assim, eu acho que na cabeça deles eles têm um poder de influência maior. Então quando você fala que o Batman é fascista no final do trailer, talvez isso influencie algumas pessoas, isso gera discussão? Gera discussão. Não sei se ajuda a vender o filme. E aí você tem toda a questão dos imigrantes ilegais, que é a parte da família do Besouro Azul. Você tem uma crítica, pô, se você é ilegal, por que você tá criticando? Né? Se você tá ilegalmente num país, você não tá em posição de criticar. Você tá em posição de criticar o país quando você tá legalmente. Agora, você é ilegal, você tá roubando a oportunidade de outras pessoas que estão legais. Então, aí você tem essa crítica, você tem questão contra o imperialismo. Você tá vendo o que eu tô falando? Quantas coisinhas? Qual candidato passou pela sua cabeça com esses itens que eu tô falando? Porque é político. Não fui eu que escrevi o filme. Eles estão colocando política nos filmes, principalmente de super-herói, pra ter um poder de influência sobre uma garotada. É exatamente isso que tem. E assim, galera, é um filme que tinha tudo pra ser legal. Pô, a gente tava gostando até a hora que o Besouro Azul é sequestrado. Sim. Porque aí é uma inversão clara. E aí você tem a vila do seu boneco. Veja só a coincidência, porque aqui é só coincidência, tá? Quem é sequestrado no Indiana Jones, a Relíquia da Lacrate? A Phoebe Waller-Bridge? Não, o Indiana Jones. Quem é sequestrado no Besouro Azul? O herói. Alguém da família? Não, o Besouro Azul. Poxa, meu... E aí, o que acontece? A família Vila do Seu Boneco vai atrás resgatar. Então é um filme que até a morte do pai do Besouro Azul tava com uma densidade legal, tava com um desenvolvimento legal, os efeitos estavam legais, mas preferiu abraçar a lacrate, porque o ato final é uma bagunça horrorosa e sim, valorizando a diversidade e tirando o foco do personagem principal, que era o Besouro Azul. E a gente tem itens aqui como guerra de classes, ricos versus pobres, ataque ao Batman, ataque aos imperialistas, Besouro Azul antigo sendo machista. Uma simples observação da própria Bruna Marquezine e também vitimização aos imigrantes ilegais. Então, pontos de lacrates evidenciados em Besouro Azul. Vamos para a nossa sexta colocação: Tartarugas Ninja. Meu Deus. Caos e Lacrate, da Paramount. Data de lançamento 31 de agosto. Orçamento 70 milhões, bilheteria 180 milhões. Nos agregadores na Rotten Tomatoes, os críticos eram 96% e a audiência deu 90%. O IMDb deu nota 7.2 com o roteiro de Seth Rogen e direção de Jeff Rowe. Vamos então às lacrates? Começando, obviamente, pela clássica mudança de etnia de April O'Neil. E nessa lista nossa dos 10 mais lacradores, nós temos 2 ruivas sendo mudadas para mulheres negras. E assim, galera, é uma animação feia. É uma animação, você tira uma beleza de animação. Você tem uma animação feia, com uma April completa, um tipo de humor extremamente bizarro. Uma April bizarra, um Mestre Splinter bizarro. Você tenta colocar ali a Tartaruga Ninja pra ser aceita. Exatamente. E a gente já tem quadrinho atual onde as tartarugas são negras. Então as tartarugas, elas caem tranquilamente, caem lindamente no papel de minoria que precisa da aceitação. E aí você acaba trabalhando as tartarugas para serem aceitas. Elas não querem lutar, nem defender a cidade, combater o crime. Nada. Elas querem ser aceitas. Isso. Porque elas são uma nova minoria. Mas será que eu estou enlouquecendo? Ou isso está na animação mesmo, senhor Gabriel? Ó, galera, o plot de Tartarugas Ninja sempre foi o combate ao crime, tá? Sempre e artes foi. marciais. Artes marciais e as tartarugas sabendo muito bem qual que é a função delas no mundo. Aqui as Tartarugas Ninjas, elas querem... Um quer ser
churrasqueiro, humorista, o outro quer ser humorista, o outro quer ser professor, outro quer ser rapper. Ninguém quer ser ninja e ninguém quer combater o crime. Tá? Então a gente já tem aqui uma inversão da motivação dos personagens. E eles obviamente buscam aceitação. Inclusive, no final, é uma cena muito emblemática. Eles pegando a faixa, jogando a faixa e tentando conviver entre os humanos com a aparência deles. Sendo que eles usam a faixa não pra esconder a faixa é um adereço ninja, tá? Eles não usam a faixa como se fosse esconder uma identidade secreta, porque se eles tirarem a faixa, com faixas estão tartarugas, né? As faixas simbolizam a arte marcial. Acontece a mesma coisa em Star Wars, quando eu acho que é a Rey ou é alguém que joga o sabre de luz pra trás. É um simbolismo muito claro de quebra de originalidade. Então aqui, pra mim, fora que o Mestre Splinter ele perde todo o seu poder de mentor. A figura de mentor do Mestre Splinter em todas as obras de Tartaruga Ninja que tiveram era excelente. O que fizeram aqui com o Mestre Splinter foi medonho. E no final ele casa com uma barata. Pô, gente, pelo amor de Deus. Porque aí você tem também, em todos esses filmes, se você reparar, não tem a figura do mestre. E aqui você tem o Mestre Splinter e por exemplo, a Rey não tem mestre. Quando tem o mestre, tem que... Porque o mestre é uma autoridade. Aí você tira essa autoridade do mestre, porque a intenção não é artes marciais, a intenção não é filosofia, a intenção é a militância. Entendeu? O que seria da Beatrix Kido se não tivesse o Pai Mei? Você pode ter mestra também, como o Yu Hakusho tem a Genkai, que é a mesma crítica que a gente faz, só que não é a questão da lacrata, é a questão de desenvolvimento mesmo. Vocês viram onde chegaram no Tartaruga Ninja, galera. Os caras querem fazer as Tartarugas Ninjas, o motivo principal delas serem aceitas. Não é lutar, não é ter uma filosofia, porque as artes marciais, elas são uma filosofia. Você tem uma filosofia dentro das artes marciais, que é um negócio bonito. E agora não, aí a gente tem mais um grupo de personagens, um clássico Tartaruga Ninja, absolutamente sequestrado pela lacrate. Então as figuras de mestre, mentor, mentora, elas são excluídas, porque você ser mestre em alguma coisa precisa de um certo mérito, né? Precisa de uma certa concentração, e aqui não é o foco, entendeu? O ensinamento, ele tem que partir da lacrata, ele tem que partir do personagem sequestrado diretamente com a militância. Porque eles poderiam fazer a Tartarugas Ninja clássica e no final, né, dar uma militada, né? Assim, treinando, salvando ali alguns furtos, uma Tartaruga Ninja meio clássica. Mas a ânsia, o sequestro, ele tem que ser completo do personagem. Não pode ter nem uma fatia do que o personagem era. Ele tem que ser completamente mudado para atender a ideologia. E todos da lista, todos os protagonistas, Indiana Jones, Tartaruga Ninja, a própria Ariel, todos foram mudados quase que 85%, se não mais, 90%. E nós temos aqui uma utilização rasíssima de artes marciais, que é um dos grandes plots que fez eu me interessar por Tartarugas Ninja. Então Tartarugas Ninja é uma grande decepção e lacrate, sim senhor. Vamos então para a quinta colocação, hein? Essa daí é boa, hein? Peter Pan e o Andy da Disney. Data de lançamento 28 de abril, orçamento 130 milhões, agregadores 64% dos críticos na Rotten Tomatoes e 11% da audiência. No IMDb 4,4. Nós temos aqui o diretor David Lowery e no elenco Ever Anderson, Alexander Molony e Jude Law. Lacrate aqui é o que tem de monte, tá? Exatamente. Pra mim, é um dos filmes que mais assim, olha só, outra coincidência. Mais um personagem masculino sendo pisoteado por um personagem feminino. Quer saber por quê? Essa simples coincidência? Aqui tem vários pontos, galera. Eu vou ler aqui, aí o André dá o parecer dele. Olha aqui, ó.
No começo, mãe da Wendy diz que ela precisa ser uma boa líder, né? Isso daí é clássico, Branca de Neve aí, ó. Exatamente. Que vem aí, líder, né? Da onde? Da Disney, ótimo. Quando ele encontra os meninos perdidos, a Wendy fala: então vocês devem ser os meninos perdidos. Nem todos são meninos. Isso na obra original, isso a gente fala muito quando a gente fez essas críticas. Na obra original só tem meninos perdidos porque o autor já classifica as mulheres como melhores. Como mais evoluídas. Então só os meninos que se perdem. Aqui, por conta da diversidade, tem todo mundo perdido. Peter Pan salva os irmãos da Wendy e ele recebe não um beijo de agradecimento, e sim um tapa na cara. Esse tapa na cara, galera, pra mim foi uma das maiores vergonhas e falta de respeito com um personagem como Peter Pan. Mas somente a agendinha pra poder fazer com que isso aconteça, tá? Galera, o simbolismo de uma personagem fazendo isso é muito claro, tá? Mas a gente vai continuar os tópicos aqui, porque, na verdade, é tudo coisa da nossa cabeça. Isso. A Wendy joga o Peter Pan contra todos os meninos perdidos. A Wendy expõe o Peter perante os meninos perdidos. Uma menina diz que a Wendy pode ser mãe dele. Sabe que ela responde? Eu não posso e nem sei se quero ser mãe. Nossa, mas quem que tem essa pauta, né? Que a mulher tem que trabalhar. Que a maternidade é um caos, que a maternidade é isso, por isso que é bom não ter filho. E se você teve sem querer, tem um método. Eu tô tentando lembrar, tá, galera? Mas eu acho que vocês estão ligados. Aí a gente tem também o plot da relativização do mal, porque no final o Capitão Gancho, ele tem... ele é vítima de tudo que aconteceu por causa do Peter Pan. Porque por causa do Peter Pan, ele foge da Terra do Nunca. Por causa do Peter Pan. E aí ele volta. Então o Peter Pan é a pior coisa que tem nesse live action. A gente poderia ficar falando aqui o vídeo inteiro sobre Peter Pan. Mas vamos concluir com duas cenas emblemáticas. No final, a Wendy, andando pela prancha, ela salta e ela volta voando e luta contra o Capitão Gancho. Peter Pan chega pra salvar todo mundo. Sai na trocação contra o Capitão Gancho, que o Peter Pan supostamente tinha morrido. Ele sai na mão contra o Capitão Gancho, só que o que acontece? A Wendy, ela corta a vela do navio e a Loda cobre os dois em uma cena muito emblemática, dizendo: o filme não é aqui, o filme é em mim. Você tem o roubo do filme, né? Que é o que a gente fala. Tem muitos filmes que tem um nome, só que quando você assiste o filme parece que é de outro personagem. Você utiliza um herói clássico pra passar a sua mensagem de lacrate e também pra algum personagem que é a personificação da cartilha, ele que se torna o principal. E aqui é o que acontece com a Wendy. A Wendy ganha superpoderes, a Wendy ela é demais. E o Peter Pan é o ridículo, é o grande vilão. Tudo que acontece é culpa dele e tem a Índia. Tem a Índia também, que depois ganha um protagonismo aleatório. Isso, tem uma Índia aqui, né? E Índia, outra minoria, né? Vamos lá, na quarta colocação, Velma, da HBO. Data de lançamento 12 de janeiro. Agregadores, na Rotten Tomatoes, 39% dos críticos, 7% da audiência. No IMDb, nós temos uma das piores notas da história do IMDb, junto com o Dragon Ball Evolution, 1.6. Aqui nós temos o Self-Insert, que é a Mindy Kaling se colocando no papel de Velma. Ela cria a Velma, que ela é indiana. Nossa. Indiana, tá? Então nós temos uma mudança também aí de etnia e ela se coloca no papel. Galera, é uma série absurdamente nojenta, com uma comédia bizarra, onde ela se ancora na imagem do Scooby-Doo para poder vender a série, onde o Scooby-Doo e toda a sua equipe são muito importantes e tem um fator histórico. Para vocês entenderem, assim, apenas as mudanças, tivemos mudanças de personalidades, onde todas essas personalidades são adequadas ao perfil da Lacrate. Número 1, Daphne, nós temos uma mudança de etnia para asiática. A Daphne é piranha, biscate, vende drogas,
é adotada por 2 mulheres lésbicas que são policiais. O Salsicha, nós temos também uma mudança de etnia para negros. O Fred, a única etnia mantida. Por que será? Justamente para ser o alvo perfeito do branco, loiro e opressor. Fred é burro, infantil, idiota, inseguro, fútil, rico, fresco, imaturo e dependente. Ah, mas aí é coisa da cabeça de vocês, mas a gente separou algumas frases que a Velma diz, né? Se vocês já estão, né? Se vocês chegaram até aqui no seriado Velma, vocês já devem estar pensando por que eles mudam tanto de etnia, né? Porque todos os personagens aqui, a maioria tem algumas mudanças, né? Desde Ariel, que foi o nosso 10º lugar. Algumas aspas da Velma aqui. Mas é sempre gente branca, Daphne. As minorias da TV só podem vender drogas para fugir da pobreza. Segunda frase. Segunda coisa que é sempre martelado. Ó o vocabulário, tá? Branca, rica, privilegiada. O Fred é o riquinho mimado, burguês privilegiado. Você tem várias piadas de cunho político. Eu não tenho problema nenhum com isso, tá? Eu gosto disso. Eu gosto de piadas livres. Mas aqui você tem... é só assistir o primeiro episódio que você saca qual é a intenção da série. Novamente é um sequestro da cartilha. E assim, é um sequestro violento, cara. É um sequestro muito violento. E a gente tem mais um ruivo indo pro brejo. Mais um ruivo não retratado, que é o Salsicha. Qual é o problema disso? Não sei, eu pergunto pra você. O que há de errado nos ruivos, que são todos substituídos? O que tá acontecendo? Que também é uma minoria, mas talvez não seja uma minoria interessante pra fazer política. Então, o Velma é o negócio mais detestável, mais nojento que teve nesses sequestros que a gente vê da Lacrate, sequestrando absolutamente... Olha, não sei, mas eu acho que tá no 90% das obras, porque se a gente contar em todas as mídias, séries, animações, filmes, quadrinhos... Eu acho que não teve um personagem que já não foi pontuado pela Lacrate. Eu não lembro. Vamos então ao nosso pódio. E aí, galera? O que vocês estão achando? Sobraram alguns, hein? Sobraram alguns. Mas vamos lá. Em terceiro lugar, nós temos Barbie, da Warner. Lançamento 20 de julho, orçamento 145 milhões. Bilheteria 1.445 milhões. Diretora Greta Gerwig. Elenco Margot Robbie e Ryan Gosling. Agregadores: na Rotten Tomatoes 88% dos críticos, 83% da audiência. No IMDb, nota 7. Aqui, galera, é o filme, sem sombra de dúvidas, mais carregado de ideologia, tá? Aqui, este filme, ele é o abraço total à cartilha feminista. É o filme que gerou todo aquele corte do André clássico, aquele corte clássico que rodou o mundo e ficamos famosos por esse... Inclusive, saímos no jornal. Agradeço a publicidade de todos sempre. Um filme abertamente feminista e escancaradamente abordando guerra de classes. A direção poderia ser de Alexandra Kollontai com o roteiro de Simone de Beauvoir. Um filme que claramente tem um ódio ao homem e que também destrói a relação de romance entre Barbie e Ken, que isso é bem claro que aconteceu, que todo mundo já imaginava que fosse acontecer. Aqui, o Ken, ele é um cara destruído, apesar de ser o melhor personagem do filme. A gente tem o patriarcado citado 677 vezes. Quem é que sempre fica batendo na tecla do patriarcado? Pode ser aqui no Brasil. Coloca a primeira coisa que vem na tua cabeça quando você escuta patriarcado. Quem você imagina na tribuna? A culpa é do patriarcado. Quem é que você lembra? E outra coisa, a gente tem um trecho que viralizou na época desse filme, que foi a discussão da menininha que... Do diálogo. Insuportável, que era a Sasha, né? Tá seguindo os passos da mãe já, né? Piadinha. A Sasha falando que a Barbie atrasou o movimento feminista, que ela é isso, que ela é fascista. Isso viralizou durante o filme. E as pessoas acharam que era zoeira. Só que aí a gente tem que colocar, né? Porque essa turma é muito difícil de entender piada e ironia. E sarcasmo também. É muito complicado. Esse trecho eu separei porque ele é muito interessante, porque era exatamente essa visão que as feministas tinham da Barbie. Era exatamente... Só que aí, numa manobra que eles fazem, e fazem muito bem, eles sequestram o personagem
pra militar a favor deles. Deixa eu só lembrar pra vocês que a turma da Lacrate fez isso com o cristianismo. E a gente tem a teologia da libertação. Então isso não é novo. E existe um método disso tudo. Então, a menina malhando a Barbie ali, quando a Barbie acaba de chegar no mundo real, é a feminista antiga. Que não lembram que teve até passeata contra a Barbie. Aí não lembra. A Barbie sempre foi assim. Não. A Barbie é exatamente isso que ela fala, que é um corpo que não dá, impossível de chegar, uma beleza impossível de todas as mulheres terem, e aí você gera uma depressão, uma tristeza por conta do padrão de beleza imposto pela Barbie. Onde foram parar todas essas críticas? Fora que a Barbie era o símbolo do capitalismo feminino. A Barbie tem milhões de bonecas, milhões de estilos, casas, camas, quartos, tudo você tem da Barbie. Então, tudo isso foi esquecido porque as pessoas têm uma memória muito curta ou não gostam de ler. Não tem problema nenhum, a gente tá aqui pra lembrar. E aí, a gente foi obrigado a escutar: mas a origem da Barbie foi assim. Não, não foi. A origem da Barbie é exatamente a crítica que o pessoal da Lacrate fazia pra ela quando ela surgiu, que era o padrão de beleza e símbolo do capitalismo. Perfeito, André. Vamos então para a medalha de prata. Não, só pra lembrar que o pai dela era um idiota. Todos os homens são idiota no da Barbie. Todos. É verdade. Todos são idiota. Mas o mais idiota ainda é o pai da Sasha, né? É horrível. É ridículo isso. Ridículo. Medalha de prata, galera. Essa daí eu vou até mandar um beijo. The Lacre of Us. Data de lançamento 15 de janeiro. Orçamento da série 100 milhões a série toda. Na Rotten Tomatoes, os críticos deram 96% e o público deu 89%. No IMDb temos a nota 8.8. Notas altíssimas, né? Mas vamos lá. Aqui no The Last of Us, nós pontuamos algumas lacratezinhas, tá? Que valem muito ser lembradas. Mais uma troquinha de etnia da filha do Joel, tá? Registrado aqui. Ode ao comunismo. Sim, quando a mulher ali na vilinha... Era a única vila que tudo funcionava. É isso. Aí todos eram comunistas. Não, nós temos água, nós temos eletricidade, nós vivemos numa comuna. Nós temos isso, nós temos aquilo. Mas como vocês têm tudo isso? Nós somos comunistas. Sim, somos comunistas. Isso, e detalhe que isso aqui não existe no jogo, tá? Exatamente. Não existe no jogo. Outro ponto, um episódio dedicado ao romance incrível de Bill e Frank, que nunca existiu no jogo. Foi citado, tá? É que tem que explicar a explicação. Ele é citado, mas ele não é desenvolvido, tá? Isso aqui foi criado por conta da agenda. Perfeito. Outro ponto, não, e o detalhe, tá? É o único episódio que valoriza um romance. Isso, único. Isso. Sendo que o Joel também tem um romance com a Tess. Mas isso aí passa porque não precisa tá batido, né? Romance hétero não precisa. Nós temos um episódio também dedicado ao massacre do clássico padrão da Lacrate. Vilão, branco, loiro, hétero, cristão, pastor, abusador e canibal. Lembrando que no game não tinha nada sobre ser cristão, tá? Nada. O cristão foi adicionado. Ele virou um pastor. Por uma coincidência. Isso. O pessoal da Lacrate tava assim, falou assim, mas que pode, né? O que a gente pode acrescentar? Ele já é branco, já é opressor. Puta, se ele fosse pastor, hein? Aí a mensagem tá completa. Isso. Porque ele não é assim nos games. Então, e a gente passou ali 2 meses vindo, né? Isso tá no jogo. Isso tá no jogo. Isso tá no jogo. Só que não consegue, ou ama muito o jogo, ou faz parte da turma da Lacrate e quer dar uma de Johnny Without Arms, ou é uma pessoa que não consegue perceber nuance. E o detalhe bem emblemático é que na Vila da Comuna funciona tudo e na vila onde todo mundo segue o pastor não funciona nada. É uma tristeza, um sofrimento incrível. The Last of Us
ela aplica todos os itens do bingo da Lacrate separados em alguns episódios. Teve alguns episódios que foram bons. A gente também elogiou a série em questão de produção, Pedro Pascal trabalha bem, mas a gente teve mudança de etnia, casais LGBT, mulheres empoderadas, vilão homem branco, loiro e cristão, personagem masculino forte e perigoso, reduzido e nerfado, porque o Joel é nerfado. Temos um paradoxo do comunismo e do cristianismo e basicamente é isso. Então, medalha de prata pra The Lacre of Us, série apelidada carinhosamente pela Linhagem Geek. Beleza. E agora, galera, sobrou o campeão. E aqui, pessoal, vocês podem até estar pensando, né? Caramba, por que... Qual que será o primeiro lugar? Se já foi Barbie, já foi Peter Pan? Eu acredito que a maioria das pessoas acharam que Barbie estaria em primeiro. Mas que assim, tá no meio, entendeu? É que eu fiz questão de colocar esse filme aqui em primeiro lugar, porque além de ter uma lacrate muito evidente, ele destrói a obra. Destrói a obra. Por exemplo, Barbie não foi destruída, bateu o bilhão. The Lacre of Us não foi destruído, né, tal. Mas aqui é a destruição total do seu filme que o originou. Então, o primeiro lugar, mas com muita clareza e muita certeza, nós temos Exorcista, o Devoto. Uma lacrada absoluta. Você lembra quando a gente falou do cristão aqui no Last of Us? Mas é tudo uma coincidência desgraçada, galera. Infelizmente, eu não sei o que acontece aqui, porque os ataques são sempre pros mesmos grupos, né? É o homem branco, o opressor, aí a agenda de feminismo, a mudança da etnia, ataque aos cristãos. Por que será? Exorcista o Devoto, data de lançamento 6 de outubro, orçamento 30 milhões, bilheteria 100 milhões. Diretor David Gordon Green, sim, o mesmo que destruiu Halloween, a franquia. Na Rotten Tomatoes, recebeu 22% dos críticos e 59% da audiência. É o único filme da nossa lista que os críticos deram menos que a audiência. Exorcista, o Devoto, recebeu a nota 4 no IMDb. Bom, assim, galera, Exorcista tem a seguinte, a listinha, tá? Nós temos Chris McNeil, alçada a um protagonismo, alçada a uma exorcista, alçada a uma mulher super empoderada que nunca foi. Ela tem a sua importância no original, tem, mas não essa que foi construída pra ela. Chega na casa lá, eu te exorcizo, eu te expulso em nome do quê? De Deus e todos os deuses. Aqui você já tem, obviamente, a relativização ou a destruição do original. Porque, galera, vocês têm que aceitar que o Exorcista, o primeiro, é um filme cristão e católico, certo? Não há o que você questionar isso, tá? Só que aqui, neste Exorcista, você quebra totalmente a origem pra inserir uma miscelânea, acabando com toda a originalidade do filme. Galera, aqui a intenção é muito clara. A intenção é muito clara porque o personagem é um personagem ateu, o protagonista, o pai de uma das filhas da principal, né? E aqui você tem a destruição, você tem a relativização, como o Gabriel falou, da religião, do cristianismo, que é por conta do cristianismo que você tem toda a teologia de como lidar com isso, com a questão da possessão. E aqui, o que acontece com o padre... Nossa, o padre é humilhado. Que ele é central, a figura central de qualquer filme de exorcismo é o padre. Como a gente pode lembrar do primeiro Exorcista. Você tem aquela dinâmica do padre e do demônio. Você tem dois padres. Você tem dois padres. Essa dinâmica que faz você ficar na expectativa do filme, principalmente o diálogo. Aqui o padre é morto com fanservice. Inacreditável isso. E é uma crítica muito aberta ao cristianismo. E no final, o exorcismo é ridículo. É ridículo o exorcismo. O exorcismo é ridículo. É um monte de gente, cada um fazendo uma coisa. Tem um yoga fire ali no meio.
É ridículo, galera. E a intenção, a gente sabe qual é a intenção. A intenção é de você relativizar as religiões, Deus e todos os deuses. A original, qual é o nome dela, que participou do primeiro? Chris McNeil. Não faz o menor sentido. Ela vira o Shiryu depois. Ridículo. Ajudando de alguma forma. Sabe, é um filme catastrófico. É uma tentativa de sequência direta catastrófica, e a gente sabe da crítica ao cristianismo. A gente fez uma crítica, né? Porque assim, você que tá assistindo esse filme que caiu aqui esse vídeo de paraquedas, todas essas críticas estão aqui no nosso canal. Então, se você quiser se aprofundar mais em algum, fala assim, pô, eu quero ver o que esses caras vão falar. Falaram na crítica, porque aí tem um vídeo dedicado pra cada um desses vídeos. Agora, O Exorcista, ele é o mais perigoso na intenção. É isso aí. E a intenção é muito clara de reduzir o cristianismo e colocar ele numa superficialidade, que é o que todos esses lacrates fazem. Fora a profunda falta de respeito em você colocar a personagem Chris McNeil falando que ela não participou do primeiro ato de exorcismo por culpa do patriarcado. Isso é ridículo, né, galera? E mais uma vez o patriarcado. Mais uma vez o patriarcado, tá? A gente assistiu o Exorcista, o primeiro, a gente reviu antes de assistir o atual, e não existe menção nenhuma. Menção nenhuma, simplesmente os padres chegam e já vão direto no quarto da Regan. Direto. Então, pra mim, aqui o filme do Exorcista, ele mescla a lacração com a podridão. Por isso que a gente fez questão de colocar ele em primeiro lugar, porque ele lacra, destrói a obra original e ainda tenta fazer uma relativização péssima e desrespeitando o fã da obra. Primeiro lugar, Exorcista a lacrate. Nossa, mas esse aí foi bem... Eu fiquei indignado saindo do cinema desse filme. Além de ser muito ruim, né? Porque os outros ainda tem alguns pontos positivos. O Barbie, o Last of Us... Tem algumas atuações legais, algumas situações técnicas interessantes. Agora, esse aqui é vala. É vala. Bom, pessoal, chegamos ao final, então, do nosso Troféu Lacrate 2023. Quero saber a lista de vocês, que é muito importante. E aí, André, terminamos, hein? Chegou o fim. Terminamos. Teve ainda algumas menções honrosas aqui. Tem as menções honrosas. Pra The Marvels, Homem-Formiga e Aranhaverso 2. Desses aqui, o Aranhaverso 2, eu acho que é o mais. Entraria como uma lacrada, mas calma que tem o 3. Tem a resolução. Porque aí, dependendo de como for o 3, a gente faz... Porque prepararam a cama. O primeiro é excelente, o 2 prepararam a cama. Vamos ver se vão deitar no terceiro. Perfeito, galera. Então... muito obrigado, eu desejo a todos um Feliz Natal, espero que vocês tenham se divertido com este vídeo. É a nossa segunda edição e com certeza ano que vem teremos a terceira edição, porque a lacração não vai parar, porém, enquanto houver lacração, sempre haverá Linhagem Geek. Obrigado a todos que chegaram até aqui, dá um triplo C, se inscreve no canal e um Feliz Natal.